Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre a vida de cada um de vocês, amém? Meus irmãos, nessa nossa devocional de hoje, eu quero falar sobre intimidade com Deus. E o tema é buscando intimidade com o Senhor, buscando aproximação com o nosso Senhor. Nós precisamos, irmãos, dessa aproximação. Nós precisamos da intimidade com Deus. A palavra do Senhor, em 2 Timóteo, ela nos adverte, da seguinte forma, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Queridos, eu vejo aqui o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, dando a Timóteo essa recomendação, e quando ele fala procura apresentar-te a Deus aprovado, nós temos que pensar que a única forma de se adquirir uma aprovação de Deus é buscando uma aproximação cada vez maior com esse Deus. É nos aproximando, é buscando intimidade com Deus. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, quanto mais tivermos intimidade com Deus, mais nós vamos ser pessoas que, na verdade, vamos manejar bem a palavra da verdade, vamos ter conhecimento do nosso Deus, vamos ter conhecimento do reino de Deus, das coisas pertinentes a Deus. Nós vamos estar, de fato, preparados, forjados, para essa guerra que estamos aqui vivendo nesse mundo, mas é uma preparação que vem de Deus. É uma preparação que vem do trono da graça de Deus, de uma intimidade, de uma comunhão profunda com Deus. Senão nós não vamos obter esse conhecimento, nós não vamos conseguir se apresentar como obreiro, que não tem do que se envergonhar. Muitas vezes as pessoas são tão envergonhadas diante da sociedade, diante das pessoas. Muitos se veem em situações que não sabem o que vai falar, que não sabem o que fazer, ficam perdidos. E tudo isso acontece por quê? Porque, meus irmãos, na realidade é uma falta de comunhão com Deus. Muitas vezes a gente não sabe responder as coisas, fica com medo, fica preocupado. Por quê? Porque falta-nos uma intimidade, uma comunhão com o nosso Deus. E nós precisamos de comunhão, nós precisamos de intimidade. A recomendação aqui do apóstolo Paulo é para procurar apresentar-te. Então, buscar essa intimidade com Deus, procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, é necessário uma busca profunda por uma comunhão, por uma intimidade plena com o nosso Criador. Isso se faz necessário. É interessante, muitas vezes as pessoas passam por algumas situações complicadas exatamente por falta dessa intimidade com Deus, por falta de comunhão com Deus. E eu quero aqui relatar para vocês uma história um tanto até quanto engraçada, mas que de fato foi relatada pelo pastor João Soares da Fonseca. Ele diz assim, olha só essa história, presta atenção. Elias frequentava a Igreja Batista de Suá, em Vitória. Olhar desconfiado, ele apareceu um dia e foi gostando, foi ficando. Um dia emprestei-lhe uma fita cassete de José Geraldo, cantor evangélico radicado no norte fluminense. Num sábado à noite, Elias vagava pela praia de Jacareípe, ao norte de Vitória. A polícia o rendeu. Cadê a identidade? Elias era um homem sem identidade. Carteira de trabalho? Elias não trabalhava. Título de eleitor? Elias não elegera ninguém para nada. Tá vendo? Você é um vagabundo, acusava o policial que já o conduzia para a viatura. Embaraçado, gaguejando, foi aí que Elias se lembrou de algo que poderia ajudá-lo e balbuciou: eu sou crente. O soldado quis a prova. Crente? Cadê a Bíblia? Num balneário? Não. Elias não tinha Bíblia nem em casa. A situação complicava a vida do rapaz. Então, num rasgo raro de inspiração, Elias se lembrou da fita que eu lhe emprestara. Estava ali no toca-fita que ele portava. Me lembrei, seu soldado,
Eu posso provar que sou crente. Eu tenho aqui a fita de um cantor evangélico. Olhando de lado, o soldado levou ao posto policial. Vamos ver uma tomada e ligar isso aí. Se estiver mentindo, para a salvação do Elias, a bela voz de José Geraldo ecoou forte no posto da polícia. Sombras, Deus transforma as sombras. Firme é seu amor em radiante luz. Elias respirou fundo, aliviado. Estava liberado como qualquer homem de bem. Contei esse fato ao pastor José Baltazar e, em troca, ele me falou de Zaldomiro da Costa Mendes, que, aliás, nos autorizou a reprodução de sua história nesse livro. De cor negra, passeando pela vizinhança, só de bermuda, no calorão do Rio, a polícia pôs Zaldomiro contra um dos muros do bairro de Irajá. Como no caso de Elias, Zaldomiro também estava sem qualquer documento, mas na agonia daquele confronto, lembrou-se de dizer que era crente. Tu, negão, crente? Canta um hino. Zaldomiro não se lembrava de hino nenhum. Canta logo, senão vai em cana, meu chapa. Zaldomiro se coçava, resmungava, mas não teve saída. Grandalhão, corpo brilhando de suado, de mãos para cima, encostado no muro, Zaldomiro se lembrou de quando, em criança, frequentava a igreja perto de sua casa, a Igreja Batista de Irajá, e começou a cantarolar baixinho, só para o policial. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus, abra a boquinha para cantar. O policial se afastou com o pé atrás, olhando feio para o Zaldomiro. Tu, negão, florzinha de Jesus? Eu, hein? Com todo preconceito, flagramente, inclusive, na forma de tratamento, o policial liberou o Zaldomiro. O Evangelho socorre as pessoas nas mais complicadas situações, mesmo que não estejam fortemente comprometidas com ele. Então, queridos, por que eu trouxe essa ilustração? Pessoas que não tinham intimidade, que não estavam preparados, né? Que estavam ali diante de situações em que elas não estavam preparadas, não tinham intimidade com o Senhor, né? Um aqui conheceu, frequentou a igreja durante muito tempo e lembrou-se daquele corinho, né, que cantávamos na igreja, e cantou esse corinho ali, e ainda assim, né, o Senhor, com a sua misericórdia, o socorreu, e aqueles policiais o libertou. Então, irmãos, a gente vê que nós temos que estar preparados, nós temos que nos apresentar diante do Senhor como obreiros preparados, com intimidade com Deus. Quantas pessoas não têm intimidade com o Senhor? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nós precisamos demonstrar em todo tempo intimidade, buscar intimidade com o nosso Deus. São inúmeras situações no nosso dia a dia, irmãos, que irão requerer de nós que nós de fato venhamos a estar preparados, a termos comunhão com Deus. Você não sabe, eu não sei qual situação em que nós vamos nos deparar e será necessário darmos, né, prova, mostrarmos que verdadeiramente nós estamos preparados e que somos servos do Senhor e que temos intimidade com Deus. Precisamos buscar essa intimidade. 1 Pedro no capítulo 3, né? E aqui eu encerro. 1 Pedro no capítulo 3, versículo 15 diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Você está preparado, irmãos, para dar resposta para o mundo, para as pessoas? Você tem mostrado para as pessoas que de fato você é um cristão, é um crente que tem intimidade com Deus,
que está diretamente ligado com o reino de Deus, ainda que vivendo nessa terra, o teu pensamento está no céu, tuas atitudes estão no céu, o teu conhecimento está no céu, e que você tem buscado para você esse conhecimento ao ponto das pessoas olharem e ver que você é uma pessoa íntima do Senhor. A gente precisa estar preparado para responder às pessoas que pedirem a razão da nossa fé, mostrarmos que verdadeiramente somos cristãos, irmãos. Nós não sabemos quando isso será requerido de cada um de nós, né? Hoje, infelizmente, a gente vê que no mundo, né, os cristãos de hoje, né, no mundo cristão de hoje, há muitos entendidos, né? A gente vê isso. Há muitos entendidos sobre Deus. Quantos cristãos de fato dizem que são entendidos sobre Deus, mas pouquíssimos são os íntimos do Senhor. Então que você busque a intimidade com o Senhor, que nós venhamos buscar a intimidade com o nosso Deus, né? Para que quando pedirem a razão da nossa fé, quando for exigido de nós alguma coisa, nós possamos dar uma fé, demonstrar uma fé prática de que verdadeiramente somos servos do Senhor. Cristãos que não carregam Bíblia, que não oram, que não sabem falar com Deus, que não tem nada de comunhão com Deus, isso aí é mau testemunho, isso aí não é ser alguém preparado, não é ser alguém aprovado pelo próprio Deus. Então nós precisamos buscar essa aprovação através de uma intimidade, de uma comunhão plena com o nosso Criador. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe e te fortaleça para que você busque essa comunhão com o Senhor, para que nós busquemos cada dia mais essa comunhão com o nosso Criador, nos santificando, né? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Então, que possamos buscar a comunhão com Deus, santificando Cristo como nosso Senhor na nossa vida, no nosso coração, dando a Ele a preeminência de tudo em nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a, de fato, ó Deus, buscarmos uma comunhão íntima com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos, de fato, pessoas, servos do Senhor, preparados, ó Deus, para respondermos, ó Deus, a qualquer pessoa que pedir a razão da nossa fé, respondermos, ó Deus, com confiança plena, sabermos o que estamos falando, mostrando para o mundo, ó Deus, que verdadeiramente o Senhor e somente o Senhor é que reina em nossa vida e no nosso coração. Fortaleça a tua igreja, o teu povo, nos ajude. Tu sabes o quanto dependemos do Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, pois somos falhos e pecadores. Edifica a tua igreja, abençoe a tua igreja e nos ajude a buscarmos essa comunhão cada vez maior com o Senhor. Não sabemos, ó Deus, quando será requerido de cada um de nós darmos prova da nossa fé, mostrarmos para o mundo que verdadeiramente, ó Deus, nós te conhecemos. Ajuda-nos, ó Pai, nas nossas fraquezas e nossas limitações. Abençoe o teu povo, guarda-nos e livra-nos de todo mal, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo Nazareno, nosso Senhor, pois é nesse nome que oramos, gratos ao Senhor por tudo e com perdão pelos nossos pecados. Amém, amém e amém. Que o Senhor os abençoe e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço. Tchau, tchau.